Seja muito bem-vindo a mais um Sexta à Noite aqui na TV Novo Tempo e hoje com um convidado muito especial que veio propositadamente dos Estados Unidos para estar connosco. Ele é maestro, pianista, cantor, compositor de centenas de músicas e responsável por mais de 1000 produções musicais. Connosco temos o pastor Williams Costa Jr. O nosso convidado começou a tocar piano aos 5 anos, mas foi na adolescência que percebeu que jamais iria sair da sua vida a música. Primeiro com o piano, depois com a interpretação, passou pela regência e, claro, pela composição. Além de música, é também um extraordinário comunicador, sendo atualmente o responsável máximo pelas comunicações da Igreja Adventista do Sétimo Dia a nível mundial. No programa de hoje vamos celebrar a música e a adoração através de algumas das composições do pastor Costa Jr., pela voz de alguns cantores portugueses que se juntam a nós neste programa. Pastor Williams, muito bem-vindo. Esperamos muito por este momento, finalmente conseguimos tê-lo no nosso programa. Nós já tivemos aqui grandes referências como Lineu Soares, Jader Santos, Arautos do Rei, mas ter o pastor Williams tem um sabor diferente porque toda a nossa vida nós acompanhamos os mais de 50 anos de ministério musical do pastor Williams e é para nós muito bom poder contar com a sua presença neste programa. O prazer é todo meu e é uma emoção muito grande porque nesse programa nós vamos usar músicas que Deus me deu ao longo de tantos anos, só que essas músicas cruzaram o oceano e chegaram no continente europeu, assim que eu estou muito emocionado de ver cantores portugueses interpretando essas músicas que Deus me deu. Ou seja, vamos ouvir as suas músicas com sotaque do português. Agora diz português europeu, não é verdade? O português é de Portugal, mas vamos ouvir as suas músicas com este sotaque. Eu sei que muitas das suas músicas têm traduções em diversas línguas. A primeira delas é a Mãos. A música Mãos, que está no Inário Adventista do Sétimo Dia, tem também tradução noutras línguas que conheça? Tem também para o espanhol, tem para o inglês e tem para outras línguas que eu nem sei. De vez em quando eu estou assim no lugar e eu começo a ouvir e digo, eu tenho a impressão que essa música é minha. Primeiro porque faz tempo que eu fiz, segundo está numa outra língua e às vezes a pessoa está cantando tudo errado. Mas de uma maneira ou de outra, Deus vai guiando e vai juntando as peças e a gente vai tendo surpresas por aí. E a história desta música é também uma surpresa, porque é óbvio que foi inspirado na Bíblia, não é? No serviço, mas como é que surgiu esta ideia de criar uma música a partir, no fundo, de algo que todos nós temos? São as mãos. As mãos, não é? O que aconteceu é o seguinte, eu trabalhava no Instituto Adventista de Ensino, antigo IAE, hoje é o UNASP Campus São Paulo. E morava lá num quartinho, perto do dormitório masculino, e todo dia eu ia jogar basquete. E um dia, jogando basquete, eu caí, torci o tornozelo e quebrei o pé. Aí tive que ir para o hospital, fiquei com o pé engessado, andando de muleta e não podia me deslocar muito. Só que fazia uns meses o pastor Rodolfo Gorski havia me pedido para fazer uma música para ser usado pelos jovens lá na União Sul Brasileira, cujo tema era Mãos Consagradas, Mãos Ocupadas. E eu não sabia o que fazer com as mãos. Mas aí, com o pé quebrado, sem poder me locomover, finalmente eu tive paz para poder pensar em como as mãos podem ser usadas para o serviço. Eu agradeço a Deus pela inspiração, mas a realidade é que Deus me deu as mãos quando eu quebrei o pé. Em que ano é que foi a composição? 1971. Acho que ninguém aqui era nem nascido nessa época. Sim. A música já estava... E é essa música que nós vamos ouvir, explicar àqueles que nos acompanham que foi o pastor Williams que criteriosamente escolheu as vozes que vão cantar hoje, a tonalidade, fez alguns ensaios e escolheu para cantar esta primeira música a Adriana e a Ana Moura, que é precisamente o tema Mãos e é esse que vamos ouvir agora, não é? Estas mãos que Deus me deu foram feitas para servir o vizinho ao lado meu que não sabe mais sorrir. Através de minhas mãos eu pretendo lhe mostrar o sorriso de Jesus. Mãos consagradas para a causa em prol do amor, mãos dedicadas ao serviço do Senhor, mãos preocupadas em se unir às de
Jesus, mãos que não temem o encontro com a luz. Há no céu, no mar, na flor, um detalhe de amor. Há também no entardecer a poesia do nascer. Na beleza natural eu contemplo o digital dessa mão que me criou. Mãos consagradas para a causa em prol do amor, mãos dedicadas ao serviço do Senhor, mãos preocupadas em se unir às de Jesus, mãos que não temem o encontro com a luz. Minha mão com a de Jesus vai se unir no ideal de mostrar que a sua cruz é um fato bem real. Através dessa união eu pretendo a integração com Jesus e com você. Mãos consagradas para a causa em prol do amor, mãos dedicadas ao serviço do Senhor, mãos preocupadas em se unir às de Jesus, mãos que não temem o encontro com a luz. Recuamos até 1971 para este primeiro tema do Sexta Noite de hoje, com o maestro Williams Costa Júnior, o tema Mãos. Pastor Williams, eu vou ter que aproveitar esta oportunidade de eu ter aqui, porque as novas gerações, quando cantam esta música, não entendem a parte do digital. Porque, ou seja, em 1971 o termo digital acho que ainda não existia, não é? Não haveria ainda, como hoje é entendido, não é? Algo como é uma máquina com chips, etc. Isso ainda não existia. Estaria o pastor Williams, na altura, quando falou em contemplar o digital, da impressão digital das mãos de Deus. Foi esta a ideia. Não, a ideia é que hoje em dia digital é outra coisa. Exatamente. Né? São as redes sociais, a internet, isso é o mundo digital. Tem um analógico e o digital. Mas naquela época, o digital é da impressão digital. Então a metáfora é de que as mãos de Deus, a impressão das mãos de Deus é justamente isso. Na beleza, a natureza, a sua criação. Essa é a sua marca. Essa é a sua identidade. Esse era o sentido da letra. E que continua a fazer todo o sentido hoje em dia. Pastor Williams, vamos agora para o segundo tema, que é também muito conhecido, cantado também em todo o mundo, que é o tema Grande Alegria, que curiosamente eu já fui a um funeral onde foi cantada esta música, o que demonstra também que este é um tema que fala sobre a alegria de ter Jesus e a da própria ressurreição, não é? Foi esta a ideia que o pastor tinha quando a compôs. Exato. A ideia da música Grande Alegria veio a partir de um pedido feito pelo pastor José Bessa. Ele era responsável pelo departamento ministerial e ele tinha uma campanha que queria dar uma ênfase para a alegria que a gente vai sentir quando vê Jesus nas nuvens dos céus. Então, depois a gente começou a pensar no contraste que é o mundo hoje e na alegria que vai ser ver Jesus nas nuvens. E eu lembro que fiz a música e para poder, como ela é meio rápida, para poder as sílabas darem certo, eu lembro de ter enchido, acho que 4 ou 6 páginas de versos e rimas, e eu cantava e escolhia para ver o que... Não, isso aqui está embolado, isso aqui ficou ruim, isso aqui deu cacófato e tal, e finalmente a música ficou pronta. Aí eu apresentei para ele
Grande alegria inundou meu coração ao descobrir que Cristo logo vai voltar. Ele ouviu e disse: canta mais uma vez para eu aprender. Aí eu cantei de novo, grande alegria, e daí cantei umas 5 vezes. Aí ele foi cantar. Quando ele foi cantar, ele cantou assim: grande alegria inundou meu coração ao descobrir que Cristo logo... Eu digo, não é mais alegre. Mas eu estou alegre. Grande alegria. E eu digo, nossa, não, mas é mais entusiasmado. Então não teve jeito. A alegria dele foi mais calma, a minha foi um pouquinho mais agitada, mas de um jeito ou de outro, é uma grande alegria ver Jesus voltando nas nuvens dos céus. E é também essa grande alegria que vamos partilhar com as vozes da Ana Cunha e da Ana Moura, que vão cantar este tema. Exatamente. Grande alegria inundou meu coração ao descobrir que Cristo logo vai voltar. Grande alegria explodiu a emoção pelo que Cristo fez e faz para me salvar. Olhando ao redor eu vejo a dor, pessoas sofrendo sem amor, comendo miséria para não sofrer, tentando na vida não sofrer. Olhando ao redor eu vejo fé no mundo que quer mudar até, mas esta mudança nunca vai chegar senão quando Cristo retornar. Grande alegria inundou meu coração ao descobrir que Cristo logo vai voltar. Grande alegria explodiu a emoção pelo que Cristo fez e faz para me salvar. Olhando ao redor eu vejo o fim de tudo o que tem valor para mim. Os sonhos da vida todos pelo chão, o mundo é só desolação. Olhando ao redor eu vejo o céu fechado e coberto por um véu. O brilho do mundo então se apagou e a vinda de Cristo então brilhou. Grande alegria inundou meu coração ao descobrir que Cristo logo vai voltar. Grande alegria explodiu a emoção pelo que Cristo fez e faz para me salvar. O tema Grande Alegria, o segundo tema do Sexta à Noite de hoje, com o pastor Williams Costa Júnior, e realmente está a ser uma grande alegria ter o pastor Williams aqui connosco, para agora ficarmos talvez a conhecer aquela que é, no caso da Sonete, a Sonete é a esposa do pastor Williams, aquela música que mais é conhecida quando ela a canta, mas que há bem pouco tempo foi selecionada para fazer parte e integrar também o inário da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ficou surpreendido quando selecionaram esta música para fazer parte do inário como canto congregacional? Eu foi muito feliz, porque essa música é o meu testemunho mais completo do que eu acho de Jesus. Ela foi feita para o Congresso dos Jovens, a Campal dos Jovens de Brasília, em 1988, 89. E desde aquela ocasião, ela tem sido cantada por solistas, Sonete e outros têm cantado, tem sido cantado por grupos musicais, em canto congregacional. Ela tem sido muito usada e isso me dá muita alegria, porque termina sendo um testemunho daquilo que é Jesus. Eu coloquei o meu testemunho, mas quando as pessoas cantam, elas terminam pegando essas palavras da poesia e dizendo: olha, Jesus, tu és a minha vida, tu és o meu cantar, tu és a primavera, tu és o caminho, tu és a melodia. E Jesus é tudo isso e muito mais, porque Ele, além de ser o nosso Criador, Ele é quem nos sustenta em todos os momentos da vida. Ele é o nosso Salvador, deu a sua vida para nos salvar e é o nosso Redentor. Então, Jesus é uma maravilha. É por isso que Ele é a minha vida.
Num outro programa que nós gravamos também aqui na TV Novo Tempo, eu perguntava ao pastor Lemos se a sua vida fosse resumida numa só música, qual seria esse título? E esperava eu que o pastor criasse um título novo, mas a verdade é que disse que essa música já existia e seria esta, Jesus, Tu És a Minha Vida, que acaba por resumir um bocadinho também a sua história, porque daquilo que eu sei, esta música foi composta num momento em que tudo estava a correr mal. E o pastor Lemos viu uma oportunidade de, mesmo tudo correndo mal, é possível olhar para tudo como estando a correr bem. E a sua vida é um bocadinho isto, não é? Exatamente. Tem sempre esta perspectiva muito positiva e vamos fazer e vamos conseguir e vamos em frente. E precisa ser assim, porque se a gente tem Jesus, não tem por que reclamar, duvidar, ficar inseguro, ansioso, deprimido. Claro que todos nós passamos por isso. Quando você vê o príncipe do louvor, que foi Davi, há momentos que dizer, nossa, mas ele está muito para baixo. Mas ele estava para baixo, mas estava para baixo na mão de Deus. Entende? Ele clamava, ele chorava, ele gritava, mas era tudo na mão de Deus. Então nós, como cristãos, seja qual for a circunstância, nós temos que sempre dar graças, nós temos que sempre louvar. Mas eu não tenho motivo. A gente não tem que ter motivo, a gente tem que ter fé. Quando a gente tem fé, a gente pega todos os problemas, dificuldades, joga na mão de Deus e Ele age, transforma e faz o milagre. A música Jesus, Tu És a Minha Vida é o resultado disso. Eu fui para São Paulo com 8 coisas importantes para fazer, nenhuma deu certo. Eu morava em Hortolândia. Então, no fim do dia, frustrado, triste, tinha perdido tempo, dinheiro, energia, eu disse, eu quero saber de uma coisa? Jesus, Tu És a minha vida, Jesus, Tu És o meu cantar. E comecei a escrever e a música veio disso. Então, é possível, pela fé, entregar todos os problemas na mão de Deus e Ele opera naquilo que é melhor para a nossa vida. E é essa a mensagem que vamos ouvir agora, num encontro intergeracional, escolhido pelo próprio pastor Williams Costa Júnior, vai ser com a Ana Cunha, Ana Cunha Souza, a Ana Moura e o Enoque Pinto, que vamos então ouvir esta música. Jesus, Tu és a minha vida. Jesus, Tu és o meu cantar. Tu és a estrada mais bonita por onde eu devo caminhar. Jesus, Tu és a primavera que faz a vida florescer. Tu és a chama da alegria que faz brilhar todo o meu ser. Jesus, Tu és a melodia, a voz, o canto, a emoção. Tu és a força que me inspira a dar louvor na provação. Jesus, Tu és a esperança que faz vibrar meu coração. Tu és a sempre a energia que move a vida do cristão. Jesus, Tu és o meu caminho, verdade, vida e salvação. Jesus, Tu és a minha glória.
E este é aquele momento em que pode participar connosco neste programa, fazendo um pedido especial para uma oferta que nós estamos a oferecer a toda a gente. Só tem que fazer o seu pedido para o nosso número, que é o 933 939291, 933 939291, e em casa vai receber sem qualquer custo este guia de estudo da Bíblia, onde falamos sobre os cânticos. O ensino por trás dos cânticos é a revista da Novo Tempo com o tema Acordas, para o receber em sua casa sem qualquer custo, 933 939291. Pode oferecer este guia de estudo da Bíblia a algum dos seus amigos, alguém que sabe que vai aproveitar este conteúdo, através de algumas perguntas e das explicações que a Bíblia dá, poderá ficar assim a par destas e de outros assuntos que a Bíblia nos ajuda a compreender melhor. Vamos então continuar o programa de hoje com mais uma música do pastor Williams Costa Júnior. Todas as músicas que serão apresentadas, obviamente, são da sua autoria. Esta aqui é uma música que se calhar não é tão conhecida em Portugal, mas é muito amada por quem a canta, que é Em Louvor a Jesus, que tem um estilo assim um bocadinho diferente das outras que nós já ouvimos, não é, pastor Williams? Essa música foi inspirada de uma conversa que eu tive com um pastor batista que foi como missionário para um país africano. E ele, no jantar, quando a gente estava junto, explicou que lá um líder político tinha tomado a decisão de que era proibido cantar qualquer coisa em louvor a Deus. E que qualquer pessoa que cantasse em louvor a Deus seria morta. Eu fiquei pensando, mas que atrevimento um ser humano tomar uma decisão governamental, criar uma lei que dava direito a matar pessoas se elas louvassem a Deus. E eu fiquei com aquilo na cabeça. No outro dia cedo eu acordei perturbado com isso e fui ao piano e Deus me deu essa música, que é justamente uma resposta a esse atrevimento humano de tentar parar as pessoas de louvar a Deus. E também termina sendo uma expressão do meu coração. Eu quero viver a vida cantando em louvor a Jesus. Quero viver testificando, porque, sabe, Ele é a razão da nossa vida. E eu fico muito impressionado, Ezequiel, de ver como é significativo o privilégio de nós vivermos a vida cantando em louvor a Jesus. E é esse momento que vamos agora ter com a Milce, com a Lara, com a Flávia e com a Andréia, o quarteto Vocalis, que se junta também a nós neste momento para cantarem em louvor a Jesus. Quero viver a vida cantando em louvor a Jesus, em louvor a Jesus. Quero viver testificando desse amor infinito, bendito, bonito. Quero cantar um hino à vida em louvor a Jesus. Quero viver a vida trazida pelo amor infinito, bendito e bonito. Vamos cantar um cântico novo, um cântico novo em louvor a Jesus, em louvor a Jesus, em louvor a Jesus, em louvor a Jesus. Vamos
É o Sexta à Noite com o pastor Williams Costa Júnior. Voltamos depois de um curto intervalo. Fique por aí. TV Novo Tempo, o canal da música, o canal da esperança. Segunda parte do Sexta à Noite de hoje com o pastor Williams Costa Júnior, compositor que teve intervenção em mais de 1000 composições musicais, seja como compositor, seja como produtor. Pastor Williams, é impossível saber os momentos em que teve intervenção em músicas. Foram muitas as pessoas que teve intervenção, quer na produção, quer também na composição. Na composição, tem ideia de quantas músicas compôs? Não tenho. Nem se deve lembrar de todas elas, provavelmente. Também não. Eu de vez em quando eu me lembro porque alguém cantou e eu digo, nossa, essa música é minha, ou esse arranjo foi eu quem fez, tipo de coisa assim, mas lembrar tudo realmente... Mas da primeira lembra-se? A primeira eu nunca acabei. Eu tinha 14 anos. A primeira mesmo foi uma música que eu fiz para as teclas pretas do piano, porque eu estudava num método chamado Francisco Russo. E ele só tocava nas teclas brancas. Eu ficava, mas por que tem as pretas? A gente não usa as pretas, só usa as brancas. Então o negócio é mais ou menos assim. É uma coisa mais ou menos assim, mas era só tecla preta. Eu tinha 7 anos. Aí depois, com 14, eu fui tentar escrever. Mas as ideias, eu não tinha conhecimento, me atrapalhei, nunca acabei. Uma hora dessa eu vou acabar. E agora vou-lhe pedir algo, e não sei se vai aceitar aquilo que eu lhe vou pedir ou não, mas a última música que compôs, recorda-se, pode mostrar alguma coisa da última música que compôs ou não? Ou é segredo? Posso, eu tenho ela gravada e eu posso compartilhar com o seu programa o videoclipe que nós lançamos há 3 semanas atrás. Ok. Ou seja, então a partir deste momento podemos mostrar esse vídeo. Pode, sem problema. Eu vou compartilhar para você mostrar no programa. Okay. When the sun of history becomes a sunset, a new day will rise to upset the human logic of eternity, because only God can raise the ones who fall asleep. Only God can chase to build a life and keep alive the dream of life, the dream of peace, the fullness of love forever. Então, voltando depois de ter visto o vídeo, pastor, vamos continuar então com a primeira música deste segundo bloco. Na prática vai ser a 5ª música deste Sexta à Noite, que é o tema Mais Semelhante a Jesus, que é também muito antigo. É muito antigo e ele foi feito para um acampal que aconteceu no estado de São Paulo, em Bauru. Eu acho que em 1988, 88. O que aconteceu é o seguinte, nessa época, uns meses antes, Sonete tinha ficado grávida. E era no pico
típico daquelas viagens que a gente tinha com o pastor Bulhon, campanhas evangelísticas, Projeto Sol, Revive. E realmente a gente ficou assim, bom, como é que nós vamos fazer agora com o bebê? Com 27 dias, pastor Bulhon teve uma campanha evangelística em Campo Grande, em Cuiabá, no Mato Grosso, e lá é um lugar muito quente. Mas aí ele ligou e disse, Soneto, você precisa vir para cantar. Eu disse, aí Soneto virou, como eu faço? Eu estou dando de mamar o bebê aqui, como é que vai? O bebê era Laura Morena. Aí ele disse, não, traz o bebê, vem aqui, você dá de mamar aqui e tal. Aí nós fomos com o bebê e tudo. Naquela época fez um frio e era tremendo, porque Sonete ela cantava lá, ela quando chegava olhava umas irmãs assim com a cara assim carinhosa para poder entregar o bebê enquanto ela cantava, né? Aí ela vinha, dava de mamar e tal. Aí depois dessa campal a gente foi para Bauru. E lá na campal de Bauru não tinha acomodação em hotel. E era um tipo de um lugar de rodeio, uma fazenda assim, e tinha um lugar que eram uns coxos para botar vaca e boi. Aí eles limparam, botaram uns colchões no chão e a gente dormia lá. A Carolina, o Tuil, a Laura, Sonete e eu, a família inteira deitada no chão lá nos colchões. Só que a porta de entrada era aberta e estava fazendo um frio abaixo de zero. Então a gente, para proteger o bebezinho, que era a Laura, a gente botava ela lá no fundo, cobria com cobertor, com tudo mais, e ficava a família inteira perto da porta para poder segurar o frio e não chegar no bebê. Uma espécie de manjedoura na prática que estava ali a acontecer, não é? Exatamente. E daí de noite a gente cantava o Mais Semelhante a Jesus e ela ficava agasalhadinha dentro do Moisés, lá do bercinho, e depois a gente levava e tal, e foi assim até durante toda a campal. E é essa música que vamos ouvir agora, agradecendo ao Enoque e à Adriana que vão interpretar este tema, Mais Semelhante a Jesus, uma composição também do nosso convidado, o pastor Williams Costa Jr. Mais semelhante a Jesus é o que mais eu desejo na vida. Mais semelhante a Jesus é vontade sincera nascida em meu ser. Mais semelhante a Jesus é o ponto da minha partida para ter nesta vida alegria e poder. Quero ser mais semelhante a Jesus. Mais semelhante a Jesus é a mensagem cantada e vivida. Mais semelhante a Jesus é a vontade incontida de sempre louvar. Mais semelhante a Jesus é o alvo de minha corrida, para ter nesta vida alegria e poder. Quero ser mais semelhante a Jesus. Mais semelhante a Jesus é a minha comida e bebida. Mais semelhante a Jesus é a vontade acolhida no meu coração. Mais semelhante a Jesus é a certeza da luta vencida, para ter nesta vida alegria e poder. Quero ser mais semelhante a Jesus. Mais semelhante a Jesus, a música aqui nas vozes de Enoque Pinto e de Adriana Duarte. Vamos continuar, pastor Williams Costa Jr., com o próximo tema. O próximo tema que é na prática um livro do pastor Bulhon, mas a minha pergunta é, surgiu primeiro o livro ou a música? Quem vem primeiro é o ovo ou a galinha? Neste caso. Ele organizou a campal de Itabuna
e pediu para eu fazer o hino oficial. E o tema da Campal era Conhecer Jesus é Tudo. Então o tema foi dado para fazer a música. Eu fiz a música e criei uma pequena marca para o meu primeiro LP, que era Conhecer Jesus é Tudo. Depois da Campal, ele estava fazendo o livro, ele disse assim, olha, eu já pensei no título para o meu livro e realmente o melhor título é Conhecer Jesus é Tudo. Dá para usar aquela mesma marca que você usou no seu disco? Eu digo, com prazer. Aí dei, e isso foi a capa do livro dele. Uhum. Então, na verdade, a música Conhecer Jesus é Tudo e mais o logo Conhecer Jesus é Tudo, ele veio antes do livro. Mas eu fico muito feliz de ver que tanto a música quanto o livro estão integrados para lembrar que conhecer Jesus é tudo. E é isso que nós vamos ouvir agora na voz da Adriana. Conhecer Jesus é tudo. Conhecer Jesus é tudo que preciso conhecer. Entender o amor é tudo que preciso compreender. Para ter poder no viver. Há muita gente boa neste mundo que anela realizar alguma coisa, deseja dar a vida pelos outros, servir a quem precisa de atenção. Mas como poderemos servir aos homens se ainda não sabemos servir Jesus? E como serviremos a quem nos serve se não o conhecemos lá na cruz? Conhecer Jesus é tudo que preciso conhecer. Entender o amor é tudo que preciso compreender. Para ter poder no viver. Há muita gente amável neste mundo que quer colaborar de alguma forma, anela dar a vida pelos outros, amar a quem precisa de atenção. Mas como poderemos amar aos outros se ainda não sabemos amar Jesus? E como amaremos a quem nos ama se não o conhecemos lá na cruz? Conhecer Jesus é tudo que preciso conhecer. Entender o amor é tudo que preciso compreender. Para ter poder no viver. Conhecer Jesus é tudo. Conhecer Jesus é tudo. Conhecê-lo é amá-lo e servi-lo, possuí-lo. E conhecer Jesus é conhecer a sua palavra. E agora temos a oportunidade de poder partilhar consigo alguns dos estudos
já efetuados que lhe permitirão aprofundar melhor o seu próprio conhecimento na Palavra de Deus. Pode então fazer o pedido deste guia de estudo da Bíblia que estamos a oferecer através do número 933-939291. É a revista Acordes que estamos a oferecer ao longo do programa de hoje para todos aqueles que enviarem agora uma mensagem com o primeiro e último nome e, claro, também a morada para a qual irão receber de forma completamente gratuita este guia de estudo da Bíblia Acordes. 933-939291. Pastor Williams, já falamos aqui diversas vezes, claro, temos que falar no Pastor Bulhon e no ministério que vocês desempenharam junto com ele ao longo de tantos anos. Quantos anos é que vocês estiveram juntos? 18. 18 anos. Quem sabe essas datas certinho é Soneto, mas eu acho que é 18. Por volta de quase 2 décadas em que a vossa vida, enquanto tinham filhos, 3 filhos, era viajar pelo Brasil, essencialmente pelo Brasil, mas também pelo mundo, com o Pastor Bulhon. Exato. Eram só vocês os 3 e, no caso, as famílias, ou havia uma equipa grande que estava sempre a acompanhar ao longo destes 18 anos? Normalmente nós utilizávamos técnicos e profissionais nos locais e eu coordenava a produção. Então eu chegava um pouco antes, aí supervisionava a questão de palco, de luz, microfones e uma série de coisas. Mas essas campanhas, elas começaram com o Sol no Ibirapuera, que foi uma semana de oração e louvor. Ninguém acreditava que ia dar certo e deu certo. Aí depois do Sol, apareceu o pastor Jonas Pinho querendo fazer um sol de final de semana. Eu disse não. O Sol é uma semana de oração e louvor. Eles, não, mas é muito bom e esse nome pegou, deixa eu usar. Eu digo, então vamos arrumar um outro nome. Aí nós criamos Revive, que é um acróstico que eu nem me lembro direito o que é, mas são assim, reuniões evangelísticas de vida, inspiração, um negócio assim. Eu disse, olha, você faz Revive, que daí é como se fosse um sol de final de semana. Aí ele fez o primeiro Revive em Porto Alegre. Aí o Revive também pegou. Ficou um sol mais curtinho e quando era a semana de oração e louvor, era o sol. Uns anos depois, a divisão sul-americana chamou o pastor Bulhon para ser o evangelista e decidiu que o programa de evangelismo da divisão seria o programa está escrito Semear a Mensagem pela TV e os projetos Revives fazer as colheitas nos estádios e ginásios. Então, por causa disso, os campos passaram a convidar e mesmo outros países e foi quando a gente começou a viajar mais intensamente para poder atender especialmente os revives. Normalmente começava na quarta, acabava no sábado à noite. E isso realmente foi inesquecível, foi maravilhoso. E já pensaram voltarem a juntar-se, vocês os 3, para fazer algo semelhante? A gente já tentou, mas como a minha vida é também muito complicada com o departamento de comunicação, viagens, eu faço parte de 44 comissões, e reuniões, planejamento e tal. Ele também viaja muito. Para a gente conjugar as nossas agendas é um pouquinho complicado, mas eu ainda sonho ainda não desistir. Que um desses dias a gente tenha uma campanha que estejamos todos juntos. Pastor Williams, o próximo tema que vamos ouvir agora é o tema Foi por Você Também, que é também um tema que foi muitas vezes cantado pela Sonete nos apelos que eram feitos nessas campanhas, não é? Essa música ela foi criada para o evangelismo de Semana Santa muitos anos antes. Lembra que eu falei do pastor Bessa? Então, era uma das campanhas do pastor Bessa. Ele organizou o evangelismo de Semana Santa e daí Deus me deu essa música, Foi por Você Também, que foi muito cantada, mas isso foi bem antes dos projetos Revive. E agora vamos ouvir, na versão do pastor Pedro Esteves e da Adriana, Foi por Você Também. Foi por você também. Foi por você também que Jesus se entregou. Vejo os cravos a rasgar suas mãos e pés sem par. Foi por você também que Jesus se você também. Foi por você também que o Mestre agonizou.
vejo o sangue de Jesus deslizando sobre a cruz. Foi por você também que o Mestre agonizou. Foi por você também. Foi por você. Foi por você também que Jesus mostrou amor. Padeceu sem merecer e sofreu até morrer. Foi por você também que Jesus mostrou o amor. Fique por aí, fazemos agora um curto intervalo e voltamos para a terceira e última parte do Sexta Noite com o pastor William Costa Jr. Até já. TV Novo Tempo, o canal da música, o canal da esperança. Nós éramos pedras de rua, chutadas, pisadas por pés. Batíamos contra outras pedras, rolávamos sempre em revés, até que caímos no abismo, disformes, quebradas, sem luz. Nas trevas da noite ficamos, perdidas à sombra da cruz. A pedra que os homens quebraram ficou como pedra angular. A pedra que foi rejeitada é pedra que pode salvar. Se tu te perderes contigo, procura encontrar a Jesus, a joia das joias, amigo. Ele é pedra que vida traduz. A pedra de esquina do templo tirou-nos da lama fatal e limpou-nos do lodo envolvente. Oh, é grande esse amor divinal. Nos fez pedras vivas e úteis no templo, na causa de Deus, e ainda lapida as arestas que encontra nos filhos seus. A pedra que os homens quebraram ficou como pedra angular. A pedra que foi rejeitada, ela é pedra que pode salvar. Se tu te perderes contigo, procura encontrar a Jesus, a joia das joias, amigo. É pedra que vida traduz. Na guerra do bem contra o mal, sejamos um muro de fé. Lutemos em prol dos princípios que sempre nos firmam de pé. Em breve estaremos com Cristo, andando em caminhos de luz, e pedras outrora pisadas, nós seremos vitória da cruz. A pedra que os homens quebraram
ficou como pedra angular. A pedra que foi rejeitada é pedra que pode salvar. Se tu te perderes contigo, procura encontrar a Jesus, a joia das joias, amigo. É pedra que vida traduz. Extraordinária interpretação do pastor Pedro Esteves na abertura desta terceira e última parte do Sexta à Noite, do tema Pedras, uma composição do nosso convidado, o pastor Williams Costa Júnior, que é também muito antiga esta música, não é, pastor Williams? Ela foi criada para um congresso que aconteceu em Belo Horizonte há muito tempo atrás. Tanto tempo que eu não me lembro. Mas é interessante, quando o pastor Assad Bechara me pediu uma música para esse congresso, eu não sabia o que fazer com pedras. Eu fiquei pensando, se fosse amor, felicidade, paz, alegria. Agora, pedras. Pedra é coisa de construção, coisa... Eu fiquei meses quebrando a cabeça, até que começou aquela pressão. Cadê a letra? A gente precisa fazer o programa, tem que mandar para a gráfica, mas não sei o quê e tal. E eu digo, Jesus, não tem jeito. Aí, quando foi na véspera, eu tinha que entregar a letra da música às 8 horas da manhã. Então, na véspera, eu caí de joelhos e disse, meu Deus, como é que eu vou fazer? Naquela época não tinha Google para a gente botar a palavra lá e sair achando tudo. O ChatGPT que fazia. Nada, nem inteligência artificial, nada dessas coisas. Aí, então, era mais ou menos umas 10h30 da noite, eu não tinha nada. Quando foi umas 11 da noite, eu pensei de pegar uma concordância bíblica. Aí eu fui lá na concordância e botei pedras e saiu uma série de versos. Aí eu comecei a ler verso por verso na Bíblia sobre pedras. E da Bíblia me veio a ideia de que Jesus é a pedra angular. Você vê que todo verso é construído de uma maneira que mostra Jesus como esse alicerce sólido da nossa salvação, que nos limpa, que nos dá esperança. E daí foi rápido. Quer dizer, foi rápido. Foram 3 horas, né? Foi da meia-noite às 3 da manhã. Eu depois dei uma cochiladinha, mas no outro dia cedo eu dei a letra, mas não tinha música. Aí depois que a letra foi para a gráfica, foi que veio a música e daí a gente cantou no congresso. E teve uma aceitação grande, porque ainda hoje esta música é muito conhecida, até pelas novas gerações, porque entretanto o sobrinho do pastor Williams, o cantor Leonardo Gonçalves, também gravou esta música numa versão até muito interessante, não é? E que agora chega a muitas pessoas de novas gerações. Um sabor mais espanhol, assim, tudo, Sim. Né? Graças a Deus ela tem sido bem cantada e vários intérpretes têm dado o seu toque especial, utilizando a letra e a música, né? E o pastor Williams tem que me ajudar a trazer o Leonardo Gonçalves aqui, porque já vamos em 70 e tal programas e eu ainda não consegui. Eu já disse, quando ele vier acaba o programa. Se calhar ele nunca vem por causa disso. Não vai dar certo. Vamos conseguir. Pastor Williams, vamos para a próxima música, não é? Estamos já a chegar ao final do nosso programa, que é o tema Quando Eu Olho para Você, que é também uma composição sua. Se calhar também não tão conhecida é esta. Essa música foi feita para o ELEF, o Encontro de Louvor em Família, que terminou gerando aquele DVD Na Presença de Deus. Como que essa música surgiu? Eu estava juntando as músicas e pensando várias coisas. E um dia de sábado de manhã, Sonete eu acho que tinha viajado, as crianças não estavam, eu estava sozinho em casa. Eu comecei a pensar, o que é você olhar para as pessoas que foram criadas por Deus. E daí que veio a letra. Quando eu olho para você, eu me lembro que Deus criou você, amou você. Porque, na verdade, nós somos a imagem de Deus. Nós fomos feitos à semelhança de Deus. Então, interna e externamente, a nossa herança vem de Deus. Então, essa música é essa consciência de que nós não somos qualquer um,
nós não somos um número, nós não somos uma fatia de mercado, não existe massificação com Deus. Ele nos conhece individualmente. E isso é maravilhoso. Num mundo cheio de agrupamento e de, sabe, parece que tudo é uma massa de gente e tal. Deus nos olha de forma individual e teria vindo a esse mundo para dar a vida só por nós, por cada um de nós. Então, cada um de nós é realmente uma maravilha da criação de Deus. Vamos então ouvir esta extraordinária mensagem, Quando Eu Olho para Você. Quando eu olho para você, eu me lembro que Deus criou você e amou você. É por isso que você se parece com Deus, por dentro e por fora, a toda hora. Quando eu olho pra você, eu me lembro que Deus é o Pai do céu que nos criou. É por isso que você se parece comigo. É meu irmão, é minha irmã. Você vale o sangue de Cristo. Você é a glória de Deus. Você é a grande esperança de mostrar para o universo que o amor de Jesus valeu. Quando eu olho pra você, eu me lembro que Deus criou você, amou você. É por isso que você se parece com Deus, por dentro e por fora, a toda hora. Quando eu olho pra você, eu me lembro que Deus é o Pai do céu que nos criou. É por isso que você se parece comigo. É meu irmão, é minha irmã. É por isso que você se parece comigo. É meu irmão, é minha irmã. Estamos já na reta final do Sexta Noite de hoje com o pastor Williams Costa Júnior. E agora mesmo nesta reta final temos que, pastor Williams, agradecer, não é? Porque foram estes cantores que o pastor Williams também ajudou a escolher e que ensaiou com eles, conferiram também as músicas que o pastor Williams compôs ao longo de tantos anos, uma versão portuguesa, ao qual nós muito agradecemos. No fundo, esta dádiva que o pastor Williams trouxe aqui a Portugal e também o facto de ter vindo aqui ao nosso país gravar este programa. E temos agora uma surpresa final, não é? Quem é que tem connosco? É a irmã Sonete, né? A irmã Sonete. Ou seja, esta música que o pastor selecionou para o fim é a Bênção. É uma música que nós aqui em Portugal conhecemos muito porque é interpretada pelos Arautos do Rei, mas eu não sabia que tinha sido o pastor Williams que a compôs. Originalmente essa música foi feita para a cerimônia de formatura da Sonete no curso de enfermagem. Então faz muito tempo. E nós pegamos o texto da Bíblia. E o texto da Bíblia diz: bênção. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, etc. Agora, houve uma gravação que foi feita, que o Senhor te abençoe, que o Senhor... Está errado. O certo é o que está na Bíblia. O Senhor te abençoe. E a Sonete vai cantar essa música agora, que é a bênção do livro de Números, maravilhosa. E a nossa ideia é que essa bênção cubra todos os cantores e todo o ministério de músicos e músicas aqui em Portugal. Então, é a nossa oração final, é a nossa prece por todos aqueles que são levitas, que servem na casa de Deus, levando esperança, música, inspiração.
Muito obrigado. E nós queremos aproveitar para agradecer o privilégio de estar aqui juntos como uma família. Tanto a Sonete quanto eu e todos esses cantores portugueses maravilhosos que participaram desse programa. Nós é que agradecemos e sentimos-nos abençoados por vocês pertencerem realmente à família Novo Tempo Portugal e serão sempre bem-vindos, estão sempre aqui em casa. Amém. Muito obrigado, Pastor Lemos, muito obrigado também à Sonete por se juntar a nós. Chegamos assim ao final deste programa, deste Sexta à Noite com o Pastor Williams Costa Júnior. Foi um prazer poder contar consigo desse lado, continua a acompanhar-nos aqui no Novo Tempo. Um forte abraço a todos, terminamos com a bênção. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê